Então vamos lá. Nós vamos continuar aqui comentando acerca dessa paraxá, tá bom? Então vamos lá. Algumas observações importantes, tá? Nadav e Abihu, eles inauguraram uma espécie de adoração extravagante, né? Uma coisa que o Criador não pediu, né? Infelizmente é o que a gente vê muito nos dias de hoje, tá? Então, por exemplo, cada uma das duas casas tem suas virtudes e tem, vamos dizer assim, as suas falhas, tá? As duas casas de Israel, Judá e Efraim, tá? Nossos irmãos que estão no judaísmo, casa de Judá. Nossos irmãos que estão no cristianismo, casa de Efraim, casa de Israel. Então são nossos amados e queridos irmãos. Nós fazemos parte do povo de Israel. A casa de Judá sabe que faz parte do povo de Israel, tá? Ainda que não conheça o Messias. E a casa de Efraim, os nossos irmãos que estão no cristianismo, tá? Já conhecem o Messias, mas nem sabem que fazem parte do povo de Israel, das tribos perdidas, tá? E nem fazem ideia de que a Torá com seus mandamentos são eternos, tá bom? Então o que acontece? Cada uma das casas tem as suas virtudes e tem as suas falhas. Nós não devemos ficar apontando erros. Quem somos nós? Nós podemos até comentar, mas sempre no intuito de quê? De orar pelos nossos irmãos, tá? E não incorrermos nesses mesmos erros, tá? Lembrar que muitos de nós, até pouco tempo atrás, não sabíamos a verdade que nós sabemos hoje. Então temos que ter o quê? Ahavá, amor que se doa, por nossos irmãos das duas casas, que ainda não conhecem a totalidade, a saber, o conhecimento da Torá, tá? E o conhecimento do Messias, tá bom? Então temos que ter o quê? Paciência, para que eles venham se achegar à Torá e ao Messias, tá bom? Então, dentro das duas casas nós vamos ver alguns se comportando de maneira irreverente. Isso nos é apresentado de uma forma profunda, no seguinte sentido. Olha que coisa interessante. Aharon, tá? Ele tinha 4 filhos, olha que coisa interessante, 4, tá? Os 2 mais velhos que morrem nessa paraxá, que oferecem Zará, fogo estranho, que o Criador não havia pedido, tá? Os 2 mais velhos, o nome deles é Nadav e Avihu. Olha que coisa interessante, 2. Sempre que a gente vê esse número 2, o que a gente se lembra logo de cara? Todo mundo já sabe, já está afiado aí, né? Sempre que aparece o número 2, nós nos lembramos o quê? Das duas casas de Israel. Então um homem, tá? Chamado Aharon, sumo sacerdote, tipificando o Messias, tá? Ele tem 2 filhos que querem prestar um avodá, um serviço e adoração de forma o quê? Errada, tá? Então, tanto Judá quanto Efraim, tá? Se não tiverem o pleno conhecimento da Torá e do Messias, apresentarão o quê? Um avodá equivocado, tá? Então, ou seja, esses 2 filhos mais velhos de Aharon tipificam integrantes da casa de Judá e da casa de Efraim, que estão oferecendo o quê? Um Zará, um fogo estranho diante da presença do Criador, tá bom? Só que Aharon, ele tinha o quê? 4 filhos, tá? Morreram 2 e sobraram 2 remanescentes. Olha que coisa interessante. Então não é à toa que ele tinha 4 filhos, ou seja, os 2 que morreram tipifica integrantes da casa de Judá e da casa de Efraim que estão fazendo o serviço e adoração de forma errada, oferecendo um fogo estranho. Porém, Elazar e Itamar, que foram os 2 que sobreviveram, os remanescentes, apontam para os remanescentes dos últimos dias, tá? Que herdaram a Keuná, o sacerdócio, tá? Juntamente com o seu pai, tá bom? Então, Elazar e Itamar, os 2 que sobreviveram, nos mostram, num nível mais profundo, que existem membros da casa de Judá e membros da casa de Efraim, casa de Israel, tá? Que estão procurando fazer o avodá do jeito certo, tá? Então, por isso que nós devemos lembrar sempre do Salmo 119, versículo 18, que diz assim: desvenda os meus olhos, Yahuá, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua Torá. Sempre que a gente for ler a Torá, ou qualquer trecho das Escrituras, tanto do Tanar, quanto da Brit Hadashah, tanto dos primeiros escritos, quanto da Aliança Renovada, nós temos que orar para que o Criador esteja desvendando os nossos olhos, tá? Para que Ele nos revele as suas maravilhas, tá? O único livro
que quando nós estivermos lendo ele, o autor do livro, ele vai estar junto de nós. Qual é esse livro? As Escrituras Sagradas, tá? Então, todo o tempo que nós estamos lendo as Escrituras, o autor das Escrituras, tá? Ele está conosco ali, nos ensinando. Ele tem todo o prazer e toda a vontade de nos ensinar, tá? Yaakov, Tiago, chega a dizer: se algum de vós tem falta de Hormá, falta de sabedoria, peça a Elohim, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com emuná, nada duvidando, tá bom? Então vamos lá, vamos estar prosseguindo. Aharon, muitas vezes as pessoas se lembram de Aharon, tá? Como uma pessoa que... muitas vezes a pessoa erradamente pensa assim, às vezes não é algo consciente, às vezes é algo até inconsciente. Arão, ele acabou herdando o sacerdócio porque ele era irmão de Moisés, né? Muitas vezes as pessoas erradamente pensam isso, tá? Não é o caso das pessoas que já estudam a Torá, porque elas já sabem que não é esse o caso, tá? Então, o Criador, ele é onisciente, ele conhece o interior de cada ser humano. Então, Aharon, ele não foi escolhido para ser sumo sacerdote, tão somente porque ele era o irmão de Moisés, o irmão de Moshe, mas porque ele era o quê? O Aharon, tá? O Arão. Lembrar que a gente vai ver uma coisa interessante que aconteceu com ele aqui nessa paraxá, tá? Um mérito muito grande que ele teve, tá? Mas antes vamos voltar um pouquinho na Torá. Lá em Êxodo, no iniciozinho de Êxodo, quando o Criador começa a se manifestar para Moisés na sarça, em Êxodo, Shemot capítulo 3, tá? Segundo a tradição, isso não tem na Torá, mas segundo a tradição, Moisés ficou uma semana lá argumentando com o Criador, tá? Uma semana argumentando, ele não queria de jeito nenhum libertar Israel, e finalmente cai a ficha na cabeça dele, depois de uma semana. Lembra, isso não tem na Torá, tá? É a tradição que diz que Moshe ficou uma semana lá argumentando com o Criador, tá? E o que acontece? Chega um momento em que o Criador fala assim: Aharon, Halevi, né, o teu irmão, ou seja, Arão, o levita, ele está feliz, ele está alegre, ele está vindo ao seu encontro, né? Ele vai ajudar você, tá? E o que acontece? Para que o Criador falou Arão, o levita? Se Moisés é da tribo de Levi e Arão é irmão dele, para que o Criador falou que Arão é levita? Então, qual é a conclusão? Por que o Criador falou Aharon, Halevi? É como se o Criador estivesse falando para Moisés: olha, Moisés, você está aqui apresentando um monte de motivo para não ir, eu estou me revelando aqui para você de uma forma extraordinária. Eu não falei com Aharon dessa forma tão profunda que eu estou falando com você, mas ainda assim, Aharon é tão obediente que ele está se comportando como um levita, como um membro da casa de Levi, da tribo de Levi. Ou seja, por isso que o Criador fala, Aharon, Halevi, Arão, o levita, ele se alegra, ele está feliz, ele está vindo ao seu encontro, ele vai te ajudar, tá? Ou seja, Aharon, ele obedeceu prontamente ao Criador, tanto que ele veio se encontrar com Moisés, tá? Com Moshe. E o que seria de Moshe sem seu irmão Aharon, tá? E vice-versa, o que seria de Aharon também sem seu irmão Moshe. Então a Torá, ela chega a dizer lá no profeta Miqueias, que o Criador enviou adiante da face dele Moshe, Aharon e Miriam. Olha que espetáculo, tá? Então os nossos comentaristas dizem o seguinte: a grandeza espiritual desses três irmãos era tão grande que lá no profeta Miqueias, tá, o Criador está dizendo que ele pessoalmente enviou Moisés, Arão e Miriam para libertar o povo de Israel. Então, que família abençoada essa família, tá? Gerou esses três membros extraordinários, né? Moisés, o homem que recebeu a Torá, o nosso professor da Torá, Moshe Rabbeinu, tá? Que libertou o nosso povo de Israel. Aharon, seu irmão, primeiro sumo sacerdote da história do nosso povo. E Miriam, tá? A profetisa, tá? Que era líder das mulheres no acampamento de Israel, tá? Ela que pegou o seu tamborim depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, tá? E conclamou as mulheres a estar louvando ao nome de Yahuwah Elohim, tá? Então vamos ver a grandeza de Aharon, tá? No seguinte sentido, tá? Vamos abrir lá em... Nós sabemos que Nadav e Abihu ofereceram um fogo estranho, nós sabemos que eles morreram, tá? O Criador queimou eles de dentro, pela parte de dentro, tá? Então eles foram queimados. E o que acontece? Vamos ler aqui o capítulo 10 de Vaikra Levítico, tá?
a partir do versículo 1, tá bom? Diz assim: e os filhos de Aharon, Nadab e Abihu, tomaram cada um o seu incensário, e puseram fogo neles, e puseram sobre eles incenso, e ofereceram diante de Yahuá Eszará, fogo estranho, o que não lhes fora ordenado. E saiu fogo de diante de Yahuá, e os queimou, e morreram diante de Yahuá. E Moshe disse a Aharon: isto é o que falou Yahuá, dizendo: pelos próximos a mim me santificarei, e ante a face de todo o povo serei honrado. Agora, esse detalhe aqui, ó, que passa despercebido. E Aharon calou-se. Então, olha que coisa interessante. Vou ler de novo esse pedacinho. E Aharon calou-se. Então, gente, quem de nós iria perder 2 filhos e teria a grandeza, o mérito de fazer como Arão, como Aharon? Ou seja, todo feliz lá com os 4 filhos dele. Você imagina, quem é pai e mãe, você tem um filho, você dá mamadeira, você acorda de madrugada, você cuida dele, você ensina todas as coisas para ele, tá? Eles são o seu tesouro, a sua herança. 4 filhos e você perder metade, 2 filhos em uma tacada só, tá? Em frações de segundos, tá? E esse homem, o que ele fez? Esse homem chamado Aharon, tá? Ele calou-se, tá? Olha que coisa interessante. Em Provérbios 17, 28 diz o seguinte: estando calado, até o tolo se passa por sábio, e o que fecha os seus lábios se passa por entendido, tá? Então Aharon, ele provou realmente que merecia ser o Cohen Agadol, o sumo sacerdote do nosso povo de Israel. Então ele calou-se, tá? Ou seja, como diz em Romanos 3:4, seja Elohim verdadeiro e mentiroso todo homem, para que prevaleças quando forem julgado. Quando a gente vai entrar na presença do Criador, primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Elohim é verdadeiro e nós que somos humanos somos mentirosos, nós somos falhos, tá? Isso se nós quisermos prevalecer em alguma coisa. E Yahuá é o quê? É tzadik, ele é justo, tá? Então não foi à toa que ele matou esses 2 filhos de Aharon. Eles entraram na presença do Criador, tá? De uma forma totalmente errada, tá? Com a tal da adoração extravagante, tá? Fazendo coisas da cabeça dele. E o Criador não poderia deixar passar essa oportunidade. Ou seja, estava sendo inaugurado o tabernáculo, o serviço sacerdotal. O Criador precisava fazer um corte rápido e cirúrgico para que todo o povo de Israel entendesse que Yahuá Elohim, ele é Kadosh, ele é santo, ele é sagrado, ele é separado, tá? Olha que coisa interessante. Pelo fato de Aharon ter se calado, gente, é extraordinário isso aqui, tá? Então, como Aharon, ele se calou, tá? O que acontece? Yahuá, ele vai e fala com Aharon, tá? Vamos abrir agora, tá? Em Levítico 10:8, tá? Nesse mesmo capítulo aí, tá? Olha que coisa interessante. Levítico 10:8 diz assim, ou seja, Aharon se calou em Levítico 10:3. Perdeu 2 filhos, metade dos seus filhos e se calou. Aí agora, olha o que aconteceu. Olha a premiação. No versículo 8. Levítico 10:8. E Yahuá falou a Aharon, dizendo, tá? Vinho e bebida forte não bebereis, tu e teus filhos contigo, quando entrardes a tenda da reunião, e não morrereis. Estatuto perpétuo por vossas gerações, e para separar entre a santidade e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos de que lhes falou Yahuá por meio de Moshe. Os nossos sábios em Israel, eles ficam perplexos, por quê? Quase sempre o Criador falava com Moshe, né? O que a gente vê? O padrão da Torá. O pessoal que estuda hebraico aí já até decorou, né? Só um instantinho, que eu já vou falar. Fala, Mary, antes. O Aquila está falando que gostaria de fazer uma pergunta. Ah, tá bom. Só que ele não fez. Qualquer coisa faz aí, tá? Então... Não fez ainda não? Então qualquer coisa faz aí, tá? Se quiser pode fazer. Então tá bom. Qualquer coisa pode ficar à vontade, tá, irmão Aquila, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, tá? Então vamos lá. É um padrão, o pessoal que estuda hebraico já até decorou, né? Vai daber Yahuá el Moshe lemor, né? Ou então, vai Omer Yahuá el Moshe lemor. E falou Yahuá a Moshe dizendo, e falou Elohim a Moisés dizendo, já aparece até o cabeçalho da Torá, toda hora, tá? Vai daber Yahuá el Moshe lemor, vai Omer Yahuá el Moshe lemor. Ou seja, aqui a Torá interrompe esse ciclo natural, e Yahuá falou a Moshe dizendo, tá? O que acontece aqui? Aqui a gente vê
que o Criador fala com Aharon, tá? Olha que coisa interessante, como é que é no hebraico. Vai daber Yahuá el Aharon lemor. Olha que coisa interessante. Então, mudou a narrativa da Torá. O Criador ficou tão feliz, tá? O Criador sabe quem ele escolhe para fazer a sua obra. Cada um dos irmãos e das irmãs tem um ministério, tá? Cada um de nós recebeu uma chamada do Criador. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, será que eu tenho condições de fazer esse ministério? Com certeza nós temos, porque não porque nós tenhamos capacidade, mas porque o Criador nos capacita. Então o Criador, ele viu esse mérito em Aharon. O Criador olhou, meu servo Aharon, ele está ali, ele perdeu metade dos filhos dele, 4 filhos, perdeu os 2 mais velhos, tá? Sobraram só 2, e assim mesmo esse homem, ele não murmurou, ele não blasfemou o meu nome, tá? Ele poderia dizer, Criador, eu estou aqui 7 dias com os meus filhos, me consagrando, abri mão da minha vida, estou aqui em prol do teu povo de Israel o dia inteiro, e tu vem numa tacada só mata meus 2 filhos. Por que não deu só uma bronca neles? Por que não deixou eles viverem? Como é que eu vou fazer o ministério agora? Tinha 4, agora só 2. Como é que eu vou suportar a perda, a ausência desses 2 filhos? Não. O que ele fez? Ele calou-se. E por ele se calar, o que aconteceu? Yahuá abriu os seus lábios e falou com ele. Então, por isso, não é à toa, tá? Que nós temos o quê? Uma boca, olha que interessante. E quantos ouvidos? 2 ouvidos, tá? Por quê? Nós temos que fazer o exercício 2 vezes por dia, pelo menos, tá? Shema, tá? Shema Israel, Yahuá Elohim, Yahuá Errad, tá? Escuta, ouve, obedece, entende Israel. Yahuá é o nosso Elohim e Yahuá é um, tá? Então, quando nós nos calamos, tá? Diante de nossas justificativas humanas, tá? O Criador vem e fala conosco, tá? Muitas vezes, nós vamos até estar orando, tá? E muitas vezes a gente acha que orar é só ficar falando, tagarelando lá. Mashiach falou, né? Não pensem que por muito falar vocês serão ouvidos. Todo mundo vai lembrar que o Mashiach falou isso, tá? Então muitas vezes a gente vai chegar na presença do Criador, tá? Lembrar que o molde da oração perfeita se encontra no Avum de Bashmaia, tá? No Pai Nosso, tá bom? No Avinu Shebashamai, tá? Em que Mashiach sistematicamente nos ensina, tá? Como devemos orar, tá? Mas vai chegar momentos em nossa tefilá, em nossa oração, que a presença do Criador vai ser tão forte que a gente vai ter que tampar até o nosso rosto, se ajoelhar, a gente vai chorar. Quem tem experiência em orar, tá? Em fazer tefilá, sabe disso. Tem momentos que a presença do Criador vem tão forte, em que as palavras já não fazem mais nem sentido, tá? Ou seja, então é um momento da gente estar o quê? Ouvindo ao Criador, tá? Então, ao invés de ficarmos preocupados só em falar, precisamos muito mais do que? Shema, ouvir ao Criador. Vai. Está na live Jair do Ministério Bessorá, lá de Viseu, em Portugal. Shabbat Shalom para o nosso irmão Jair e toda a sua casa, do Ministério Bessorá, em Viseu, Portugal, tá? Seja bem-vindo, irmão Jair, com toda a sua casa. Shabbat Shalom, tá? Seja bem-vindo, nosso irmão Jair, sua esposa e seus 2 filhos, tá? Shabbat Shalom, tá? Então, vamos lá. Será que nós teríamos a grandeza de Aharon, tá? Diante de perdas? Muitas vezes a gente se queixa diante do Criador, eu perdi isso, perdi aquilo, quando a gente começa a fazer techuvá. A pessoa tal me considerava, não sei quem achava isso de mim, agora não acha mais, o fulano fala isso de mim, fulana fala aquilo de mim, eu perdi isso, perdi ciclo de amizade, perdi isso, perdi aquilo e tal, e a gente começa a se queixar. Mas será que a nossa perda se compara com a perda de Aharon? Ele perdeu 2 filhos, esse homem estava lá se consagrando com seus 4 filhos ao Criador, tá? Então nós temos que ser como Aharon, ou seja, temos que entender que Elohim é verdadeiro, tá? Temos que deixar de lado o quê? Toda murmuração. Podemos ser sinceros com o Criador, mas de forma respeitosa, tá? Devemos nos dirigir a Ele de forma respeitosa. Elohim, Yahuá, poxa, aconteceu isso comigo, me dá força para eu suportar isso, né? Lembrar uma coisa que a gente sempre fala aqui em casa, a minha esposa principalmente, ela ama, o nome do livro Lamentações em hebraico, ele é muito sugestivo. Minha esposa, Rosemary, que está aqui do meu lado, ela gosta muito do nome desse livro, tá? Que ele é muito profundo, tem muitas aplicações para a nossa vida prática. O nome do livro Lamentações em hebraico não é Lamentações, em hebraico é Eihá, tá? Eihá. Eihá significa
Vamos lá. Como? Como? Tudo que acontece aqui, aí eu fico, Eihá. Eihá, né? Tudo que acontece aqui, Eihá, né? Ou seja, Eihá significa como. Olha só, geralmente nós erramos, nós que somos seres humanos, tá? Acontece alguma coisa, o que a gente quer falar? Por quê, né? Por quê, né? Aconteceu isso? Em hebraico é lamá. É lamá. O Daniel tá falando em hebraico é lamá, tá? Lamá, tá? Então, tudo que acontece conosco, lamá, tá? Por quê? Temos que tirar o quê? Tirar o lamá e colocar no lugar dele o quê? Eihá. Como? O que a gente tem que fazer? Como? Como que eu dei mole? Como que eu dei bobeira? Como que eu permiti que isso acontecesse? Como que eu deixei que as coisas chegassem a esse ponto? Então, olha que coisa interessante. O nome do livro, Lamentações, ficou muito ruim essa tradução. O nome do livro é Como? Ou seja, como? Como que a casa de Judá se afundou tanto espiritualmente ao ponto de ir o quê? Ter que ser levada para onde? Para Babilônia, para a diáspora. Para lá, depois de 70 anos de cativeiro, se voltar ao Criador de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força, tá? Então, que não precise acontecer conosco o que aconteceu com a casa de Judá, ou seja, Judá, Benjamim e Levi, tá? Ou seja, aquelas 3 tribos, o reino de Judá foi levado para a Babilônia, tá? E o que aconteceu? Só depois da Galut, na Babilônia, caiu a ficha. Puxa, nós éramos tão felizes. Lá na Babilônia, tá? Conforme a gente vê no Salmo 137, surgiu aquela frase lindíssima, aquele versículo, em Mishkaher Yerushalayim, Iskar Yemini. Se eu me esquecer de você, Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua se apegue ao céu da minha boca, se eu não considerar Jerusalém como a primeira, a principal de todas as minhas alegrias. Então esse versículo é tão impactante, tá? Que a gente foi em Israel, eu e minha esposa 3 anos atrás, eu comprei um cordão lá que tem escrito esse versículo, lá vende camisa com esse versículo, é prato, é copo. Por quê? Hoje em dia se tem esse entendimento, ou seja, o nosso povo era feliz na terra de Israel e não sabia que era feliz. Quando chegou na Babilônia, por isso que a gente vai ler o Salmo 137, né? Lá na Babilônia, os babilônios pedindo, cantem um louvor da terra de vocês, do Elohim de vocês. Aí o salmista diz, no Salmo 137, como entoaremos o cântico de Yahuá em uma terra estranha? Aí que surgiu esse versículo famoso, né? Mishkaher Yerushalayim Iskar Yemini, né? Ou seja, nós não podemos nos esquecer de Jerusalém, tá bom? Então, diante dos nossos problemas, que venhamos fazer como Aharon, tá? Que não venhamos falar assim, Lamá, tá? Por quê? Mas que venhamos falar o quê? Eihá. Como? Então Aharon deve ter pensado, como? Ele deve ter pensado, como? Será que ele, como pai ali, de repente ele não percebeu que aqueles 2 filhos dele mais velhos estavam diferentes, estavam se comportando de uma maneira que não era adequada? Será que foi de repente, ou será que eles já mostravam sinais de que iriam fazer aquilo? Vocês estão entendendo, meus irmãos e minhas irmãs, tá? Então a gente precisa ter essa percepção com relação ao nosso cônjuge, com relação aos nossos filhos, tá? Irmão com relação aos seus irmãos, irmãs, todos nós como povo de Israel, tá? É porque quando a gente fala Lamar, né? Uhum. Lamar, quando a gente fala por quê? Porque a gente está transferindo a responsabilidade para o Criador, né? Como se ele fosse culpado de tudo que acontecesse. Como se a gente fosse bonzinho e o Criador fosse injusto. Quando a gente fala errar, a gente puxa para a gente a responsabilidade que é nossa. Porque, na verdade, tudo que a gente planta, a gente colhe. Aí a pessoa pensa assim, mas eu não plantei. Plantou. Se você não plantou, alguém lá atrás, na tua descendência, plantou. Exato. Né? Na tua, no caso, ascendência, né? Que fala. Então, assim, de alguma maneira foi plantado aquilo. E aquilo está sendo colhido. Né? Exatamente. E, então, assim, as respostas... né, não devem ser para os porquês, mas para os comos, né? Porque a gente precisa analisar, pensar, refletir, né, raciocinar na situação e entender, né, como fala no Shema, né? Ouve Israel, entende Israel, entende, né? Então a gente precisa entender aquilo que o Criador quer nos falar com aquela situação. Né? Porque às vezes a gente fica ali no mesmo lugar
não sai dali, porque enquanto a gente não aprender, o plano de fundo não vai mudar. Exatamente. Né? Ele vai voltar, sempre ele vai voltar, até que a gente passe de fase. Né? Então, muito interessante isso que a Rosemary falou, né? Ou seja, quem já foi criança aí, todos nós já fomos crianças, né? Uns há mais tempo, eu já fui criança há mais tempo, tá? Então eu tenho 54 anos, eu fui criança há mais tempo. Inclusive eu sou jovem há mais tempo do que a maioria, tá bom? Quem tem mais idade é jovem há mais tempo, tá? Se a gente puxar na memória, quando a gente era criança, a gente jogava videogame, essa coisa toda, tá? O que acontece? A gente tinha que vencer o chefão lá no final, lembra? Aí tinha as fases, tinha os níveis, né? Então acho que quase todo mundo já pegou isso, né? Tinha os níveis que a gente ia passando. Se a gente não vencesse os desafios daquela fase, a gente não passava para a fase seguinte, tá? E assim é na nossa vida. Lá em Israel se comenta muito isso. Olha, se um problema é recorrente em nossa vida, toda hora, aquele mesmo problema, toque, 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 na nossa porta, né? Toque, toque, toque. Pô, mas de novo esse problema? Não pode ser. 3 meses atrás aconteceu o mesmo problema. Daqui 6 meses de novo, sempre esse mesmo problema. Peraí, plano de fundo está se repetindo. Significa o quê? Nós ainda não passamos de ano naquela matéria. Aquele plano de fundo está voltando na nossa vida. Então a gente tem que superar isso. E o jeito de nós superarmos isso é esquecermos o porquê e pensarmos o quê? Como, tá? Como? Pode falar, Daniel. A Caísla colocou aqui, ó. E por que a gente morre crianças comparado a Adão? Não entendi direito. Coloca pra gente aí, tá, irmã Caísla? A pergunta não deu para entender? Tá? Qualquer coisa, faz a pergunta de outra maneira, para ver se a gente entende. A Elisângela falou, forte isso, né? Amando. Aí também a Michelle, aí ela colocou assim, Eirá, fiquei tanto tempo sem conhecer a Torá. Amando, isso. Isso. A Michelle. Olha que legal, nossa irmã Michelle, nossa irmã Yael, né? Eirá, fiquei tanto tempo sem conhecer a Torá. Muito legal isso, muito não show. É lamar, é errar. Ou seja, nós não podemos falar assim, lamar, por que agora que veio a revelação da Torá, ainda somos felizes que veio para nós? E a maioria, 99,999 que nunca nem ouviu falar nisso. Essas verdades maravilhosas que nós sabemos, tá? Então temos que falar o quê? Errar. Como, né? Em Israel também eles falam que dentro do problema tem a solução, né? Isso. A gente tem que buscar a solução dentro do problema. E mesmo quando eu ainda estava na igreja, você deve lembrar, a gente teve um amigo nosso, pastor, que ele sempre falava. Só fala mais alto que o YouTube, o som um pouquinho mais baixo. Se vence a luta é no campo de batalha, não é fora dele. Então a gente tem que entrar na vida, como Abraão entrava em seus dias, né? Abraão e Sara eram entrados em dias, né? Perguntar, errar e descobrir dentro do problema a solução. Exatamente. Né? E crescer perante aquela situação. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente se acha muito bonzinho. A gente pensa assim, eu não plantei nada disso, você não. Mas lá atrás alguém plantou. E a Escritura fala que a descendência do sacerdote Eli, né, teriam vários problemas, várias punições por conta das transgressões dos filhos dele. Então, o Criador, ele não nos olha assim apenas individualmente. Ele não está olhando só agora, 2022, ele está olhando desde os nossos antepassados. Para a gente existe passado, presente e futuro. Para ele... Está tudo na mesa dele agora. Está tudo agora na mesa dele. Então, uma oração que você fez lá atrás, ou que você vai fazer no futuro, ou que você está fazendo hoje, para ele chega ao mesmo tempo. O tempo, quem está limitado ao tempo somos nós, ele não. Verdade. Né? Então nós estamos nessa bolha, nessa caixinha chamada tempo. O Criador, ele é atemporal, tá? Ou seja, ele transcende todas essas coisas. E outra coisa interessante, tá? As Escrituras dizem, no livro de Eirá, de Lamentações, né, que na verdade é como, tá? Diz assim, de que se queixa o homem diante de Yahuwah Elohim? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Uau! Então isso é uma pancada na nossa reclamação, na nossa murmuração, tá? Mais uma vez, de que se queixa o homem diante de Yahuwah Elohim? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então,
Só para a gente entender, tá? Se nós quisermos uma revelação bombástica agora, tá nesse Shabbat, ó, uma revelação bombástica, tá? Se nós quisermos saber, olha, que revelação, olha, que vai ter. A gente vai descobrir agora quem é a pessoa aqui na face da terra que está causando mais problema na nossa vida, tá? É só a gente pegar um espelho, pegue um espelho, eu e cada um de vocês, tá? A gente pega o espelho, movimento número 1, a gente pega o espelho, movimento número 2. A gente olha para o espelho, movimento número 3. Nós concluímos, tá, que somos nós, ou seja, tá? Então, queixe-se cada um de seus próprios pecados, tá? Ou seja, nós é que causamos mais malefícios para nossas vidas, tá? Do que na maioria das vezes as outras pessoas, tá? Pode falar, Daniel. A Carisma está explicando aqui, ó. Na verdade, é um comentário referente à quantidade de pecado que todos cometemos. Adão viveu 930 anos e pecou muito menos que nós. Então, comparado a Adão, morremos crianças e muitas vezes erramos mais. Essa é a nossa maior luta. Buscar errar menos e nos aproximarmos de Elohim mais e mais. Poxa, Todarabá. Foi o Bruno que botou o comentário? Então, legal. Todarabá, o Arri Bruno, por esse comentário Bruno muito show, muito lindo, né? O Bruno e a Caísla, né? Nosso irmão Bruno e nossa irmã Caísla. Ou seja, muito lindo esse comentário. Ou seja, Adão, que é o nosso primeiro pai, né? Viveu mais e pecou menos. Viveu 930 anos, viveu muito mais e pecou muito menos. A gente vive menos que e nós. peca muito mais. A gente vive menos e peca muito mais, né? Os adolescentes, a gente não precisa nem ficar adulto. A gente, quando é adolescente, já deve ter mais pecado do que Adão, né? Durante 930 anos. Eis que iniquidade fui formado, né? Exatamente. E pecado me concebeu a minha mãe. Exatamente, ou seja, então nós somos seres complicados, tá? Então, nós não fazemos ideia do Ahavá, do amor que se doa de Yahuwah Elohim. Só Ele mesmo para ver algo bom dentro de nós, tá? A gente está falando aqui no como, no Irá, mas também é bom a gente entender que a gente tem que saber, de uma maneira sábia, né? Argumentar com o Criador, porque Ele gosta que a gente argumente com Ele, que a gente coloque perante Ele a nossa causa. Isso é a oração. A oração é uma coisa mais profunda do que o que a gente pensa. Então a gente precisa saber argumentar. Eu gosto também muito da passagem de Jó, quando Jó começa a questionar, né, o Criador pela situação dele, e aí o Criador vai diante dele e começa a falar: onde você estava? O Criador é que bombardeou Jó com perguntas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Né? Diz, se é que tu sabes. Se é que tu sabes, cinge os teus lombos como homem, né? Se apresenta diante de mim, se levanta e vai argumenta comigo. Vamos bater um papo, mostra. Vamos bater um papo mostra aqui. O que você pensa, vamos lá, fala que eu te escuto. Vamos bater um papo aqui, né? É mais ou menos isso que ele fez, né? Aí o Jó foi se encolhendo. Se encolhendo, né? Então, tipo assim, é mais ou menos assim, a gente, o ser humano às vezes, né? Por quê? Aí começa a assistir. E quando ele está diante do Criador mesmo, ele se encolhe, porque recolhe a sua insignificância, né? Exatamente. Porque realmente, mas a gente tem que tentar argumentar e colocar as nossas razões, as nossas argumentações, a nossa perspectiva, né? Não é simplesmente orar e falar assim: eu quero isso. Eu quero isso, eu quero uma casa. Mas por que você quer uma casa? Né? Por que eu tenho que te dar uma casa? Aí o Criador olha pra gente e fala assim: me convence. Por que eu teria que te dar uma casa? Tem tantas pessoas no mundo, por que eu tenho que dar a você? Argumenta comigo, né? Então são coisas assim, está falando da casa, mas é só um exemplo, né? Mas tem várias outras coisas que a gente pede, às vezes a gente não sabe o que quer, às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer, a gente sai atirando para tudo quanto é lado, né? Tem tudo isso, né? Então, muitos shows que a Rosemary falou, né? Olha que coisa interessante. Yaakov, na Aliança Renovada, na Brit Hadashah, Yaakov, Tiago, irmão do Mashiach, tá? O líder dos Netzarim, depois que Mashiach partiu, né? Foi aos céus, Yaakov, que era o líder, ele na sua epístola, tá? Ele diz lá em Tiago, capítulo 4, tá?
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Elohim? Ou pensais que em vão diz a Escritura, que o Espírito que ele fez habitar em vós anseia por vocês ao ponto do caná, do ciúme, do zelo? E 1 João, capítulo 5, Yohanan Aleph, capítulo 5, diz: e esta é a confiança que temos em Elohim, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, alcançamos aquilo que lhe pedimos. Então, o segredo da oração, tá? Uma dica é a gente utilizar as escrituras para fazer a oração, tá? Se tiver algo na escritura e que seja para engrandecimento do nome do Criador, engrandecimento do povo de Israel, então o Criador, ele vai ouvir a nossa oração, tá? E assim mesmo precisamos insistir. Muitos de nós, a Mary falou casa, mas vamos até levar para o lado espiritual, né? Muitas vezes a pessoa até fala assim: ah, Elohim, tão legal, né? Puxa, a sombra de Pedro, né? Kefa, caramba, a sombra de Pedro curava, que extraordinário, imagina, né? O pessoal pensava: ó, Pedro vai passar naquela direção, o sol está para aquela direção, vamos botar o pessoal doente aqui, ó, quando ele passar a sombra dele vai curar. Que unção, queria ter a unção de Pedro, né? Ou então queria ter a unção de Paulo, que os lenços e aventais de Paulo, de Shaul, eram levados sobre as pessoas e elas ficavam curadas, eram libertas. Mas será que nós queremos pagar o preço que Kefa, que é Pedro, ou Shaul, que é Paulo, pagaram? Ou será que a gente quer só dar uma de Steven Spielberg, efeitos especiais, né? Que da nossa mão sai o que? Raios, né? Que na nossa mão a gente tem o poder, e isso, aquilo, que a gente tem dom disso, dom daquilo. Então, se, por exemplo, especificamente, se a gente for orar por dom de cura, que seja sincera a nossa oração. Yahuwá, puxa, tem tantas pessoas enfermas entre o seu povo Israel, cura o teu povo. Então concede esse dom de cura, ou para mim ou para alguém dentre o nosso corpo, dentre a nossa carral, a nossa congregação, alguém do teu povo. Ou seja, porque Yahuwá, ele distribui os dons conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. Ainda que ele não dê para nós, mas ele vai levantar alguém, tá, que seja mais propício para aquilo, e a obra vai ser feita, porque nós somos um corpo, cada um de nós tem uma função, tá bom? E acerca do que a Mary estava falando, tá, de Jó, que o Criador chamou ele, tá, para apresentar suas razões, anotem também Isaías e Yeshayahu 1,18. Vinde então e arrazoai, diz Yahuwá, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha que coisa interessante. Então Elohim é um Elohim que nos chama para conversar com ele, mas temos que chegar com humildade. Um dos erros do nosso povo de Israel era o jeito atrevido, mal criado de pedir as coisas, diversas vezes ao Criador. Então nossos antepassados erraram por conta disso. Por exemplo, o nosso povo com sede, com fome, se tivesse falado do jeito certo, se tivessem chegado para Moisés e Arão, tá? Poxa, Moshe e Arão, olha só, eu estou aqui com a minha esposa, com os meus filhos, poxa, meu filho está passando mal, minha esposa está passando mal, a gente está com fome, a gente está com sede. Quem somos nós para pedir ao Criador? Mas nós já fomos libertos, nós éramos escravos, o Criador já nos tirou do Egito. Quem já participou da festa de Pêssar, que nós já estamos até perto de participar de novo, vai lembrar do Seder de Pêssar, tá? Que tem um momento que é o quê? O Daienu, né? Que a gente canta. Daienu, 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 que a gente sempre fala. Se o Criador tivesse feito só isso, já teria sido o suficiente, mas ele sempre nos surpreende com uma outra coisa, tá? Quem participar do Seder de Pêssar esse ano de novo vai entender melhor, tá? Então, se o povo soubesse pedir, receberia, mas não, o povo era mal criado. Lá no Egito era bom, né? Tinha carne, tinha cebola, tinha isso, tinha aquilo, né? Até parece, né? Levava uma vida de escravo, miserável, os nossos antepassados, tá? Então nós podemos ser sinceros com o Criador, mas precisamos ter reverência para chegar na presença dele, tá bom? Não de forma atrevida, jamais de uma forma atrevida. Vamos prosseguir para a gente concluir essa paraxá, tá bom? Então vamos lá.